Dando continuidade ao nosso curso, vamos agora brevemente ver então sobre o livro, sobre o Tratado da Verdadeira Devoção. Vamos ver brevemente a história, então, e depois falar no que consiste essa devoção. São Luís escreveu o tratado lá em 1712 e morreu em 1716. Portanto, 4 anos depois de ter escrito esta obra. Somente em 1842 o tratado foi conhecido e em 1843 publicado. Mais de 100 anos, então, ficou perdida esta obra. E quando foi encontrado, foi traduzido para diversas línguas e tornou-se o livro mariano mais lido do mundo. Ele ficou desconhecido, portanto, durante 130 anos. O santo já havia profetizado que o demônio iria colocar suas mãos sujas sobre esse escrito. Ele diz assim, isso está no prefácio, ao menos na minha edição do tratado, no prefácio está escrito aqui, então, o que disse o santo. Vejo claramente no futuro animais frementes que se precipitam com furor para estraçalhar com os dentes diabólicos este pequeno escrito e aquele de quem se serviu o Espírito Santo para escrevê-lo, ou para sepultá-lo ao menos no silêncio de um armário, a fim de que não veja a luz. Então ele, quando escreveu o tratado, por graça divina, ele já sabia que o demônio iria fazer alguma coisa para que ficasse escondido esse escrito. Porque, em verdade, aqui está, de fato, uma grande arma contra o mal, não é? A devoção à Virgem Maria é o que nos dá uma grande proteção contra o mal. Aquele que se aproxima de Maria se afasta do demônio. O demônio não tem lugar onde a Virgem Maria está. O demônio odeia a Virgem Maria. Nós vamos até ver que ele tem mais aversão ainda à Virgem Maria do que ao próprio Jesus. A devoção à Virgem Maria é presente na vida de todos os santos, ou seja, não houve um santo sequer que não foi devoto da Virgem Maria. Até não podemos dizer que é católico quem não seja devoto da Virgem Maria, não é? E a consagração à Virgem Maria e a escravidão já eram realizadas mesmo antes do tratado ser descoberto. De modo que então nós vemos que o que São Luís fez foi, na verdade, recolher e sistematizar num escrito aquilo que já era uma prática da igreja, a prática de tantos santos, de tantas almas que se santificaram por meio de uma consagração, de uma entrega, de uma escravidão à Virgem Maria. Uma prova do que acabo de dizer é que Frei Galvão, que é o primeiro santo brasileiro, que viveu entre 1739 e 1822, ele realizou a sua consagração, escrevendo a próprio punho e assinando com o próprio sangue a sua consagração a Nossa Senhora. E eu vou ler, então, aqui um trecho dessa consagração que Frei Galvão escreveu. Em 9 de novembro de 1766, Frei Antônio de Santana Galvão assina, com seu próprio sangue, a cédula irrevogável de filial entrega a Maria Santíssima. Eu, Padre Antônio de Santana Galvão, me entrego por filho
e perpétuo escravo da Virgem Santíssima Maria Senhora, com a doação livre, pura e perfeita de minha pessoa, para que de mim disponha conforme sua vontade, gosto e beneplácito, como verdadeira mãe e senhora minha. Nas vossas piedosíssimas mãos entrego meu corpo, alma, entendimento, vontade e todos os mais sentidos, porque de hoje em diante corro por vossa conta e todo sou vosso. E para que certamente alcance o que por mim indigno desmereço, vos peço pela paixão, morte e chagas de vosso Filho Altíssimo, pela vossa pureza e conceição imaculada, e por todas as graças e dotes que são do vosso agrado. E para que conste que esta minha determinação foi feita em meu próprio juízo, faço esta cédula de minha própria letra e assinada com sangue do meu peito. Então, Frei Galvão, não é, esse primeiro santo nascido em terras brasileiras, franciscano, que inclusive, não é, as suas relíquias estão muito próximo de nós e muita gente não conhece, né? Frei Galvão, ele viveu grande parte da sua vida aqui em São Paulo. Ele percorria o trecho de São Paulo a Sorocaba, onde hoje é a Raposo Tavares. Ele percorria a pé essa região, não é? E por onde passava ele era conhecido já como santo em vida. Em muitos milagres ele realizou. E ali no Mosteiro da Luz, né, se você for ali à Estação da Luz, ali tem um mosteiro que ele mesmo construiu. Ele é padroeiro dos arquitetos, dos construtores civis, né? Ele construiu ali um mosteiro para as irmãs concepcionistas, e aquela igreja que nós podemos visitar ali, foi ele que construiu. Vale muito a pena. Lá também, nesse lugar, está o Museu de Arte Sacra de São Paulo. Vale a pena visitar. Ali está, à frente do presbitério, a lápide de Frei Galvão. Ali estão os seus restos mortais, as suas relíquias, né? Às vezes nós ficamos falando, nossa, mas como eu queria um dia ir ver lá as relíquias, por exemplo, de Padre Pio ou de Santa Rita de Cássia, em lugares distantes, né? E nós temos um santo aqui perto de nós, ele está ali, né? E a gente às vezes não conhece, não vai reverenciá-lo. Então fica a dica a vocês fazer um dia essa peregrinação ao Mosteiro da Luz, que é muito pertinho daqui. Então, Frei Galvão, nessa época em que o tratado ainda estava escondido, ele já fez a sua consagração, a sua escravidão a Nossa Senhora. O que prova que o que São Luís escreveu aqui é algo já experimentado, não é uma coisa nova. Ele reúne a experiência de tantos santos e ele, de fato, se destaca porque ele sistematizou a devoção, não é? Ele colocou tudo aqui. Ele soube tomar então aí o testemunho de tantos, a experiência de tantos, para deixar de modo bem fácil para a posteridade. Além disso, não é? Nós temos vários papas. Aqui eu vou citar 11 papas que incentivaram, que aprovaram essa devoção. O Papa Clemente VIII, no século XVI, aprovava, incentivava a escravidão a Nossa Senhora. Gregório XV, no século XVII, fez a mesma coisa. Urbano VIII, também no século XVII. Alexandre VII, também no mesmo século. Pio IX, no século XIX, também propagou essa devoção. Leão XIII, no século XIX. Além disso, ele escreveu
inúmeras encíclicas sobre o Rosário, falou bastante da devoção a Nossa Senhora. Pio X, no século XX também. Bento XV, no século XX. Pio XII, conhecido pela devoção, foi ele quem canonizou São Luís também. Então ele reconhece a devoção e também reconhece a santidade de São Luís de Montfort. Mas foi com São João Paulo II que a devoção, de fato, tomou grande proporção, ficou muito conhecida. São João Paulo II, ele assume como lema pontifício o totus tuus, não é? Que é uma das fórmulas breves de renovação da consagração que está aqui no tratado, que é totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Sou todo vosso e tudo que possuo é vosso. Ele consagra então o seu pontificado toda a Nossa Senhora. Sou todo vosso. Esse pontificado é todo vosso. A igreja é toda vossa. E ele retira então isso da sua própria espiritualidade. Ele fez a sua consagração a Nossa Senhora por meio deste método, enquanto ele era ainda seminarista. Ele era um grande devoto de São Luís de Montfort, a quem chamava de mestre da vida espiritual. Ele escreveu à família Montfortina para que não deixassem esta devoção escondida. São João Paulo II foi um dos maiores apóstolos da escravidão mariana dos nossos tempos, de modo que com ele a devoção se tornou mais conhecida e hoje é bastante apreciada, principalmente no meio da juventude, não só, mas no meio da juventude, também devido ao carisma do Papa João Paulo II com a juventude, né? Mas que aqui já digo também que, infelizmente, além de essa devoção ser muito propagada, infelizmente ela às vezes é assumida como uma modinha somente, né? Uma modinha de ser consagrado somente por uma questão exterior, não é? Para usar uma cadeia, para mostrar que se é consagrado. Às vezes eu percebo muito isso, não é? Mas nós vamos aqui ao longo do curso vendo as falsas devoções. E a gente vai ver também os devotos exteriores, né, que são esses que assumem a devoção só por uma exterioridade. Também Bento XVI, né, por fim, o último aqui dos papas que eu cito nessa lista, ele também promoveu a devoção. Inclusive, no final do ano sacerdotal, foi 2009, não é? O ano sacerdotal, ele deu o livro O Segredo de Maria a todos os padres que estavam reunidos com ele lá em Roma. O Segredo de Maria é um livro que é uma espécie de resumo do Tratado da Verdadeira Devoção. São Luís escreveu essa outra obra que praticamente é um resumo do tratado. Muito bonito, vale a pena ler também. E aí o Bento XVI deu esse livro aos sacerdotes reunidos, então, ali no Vaticano. No que consiste esta devoção? Consiste numa proposta de espiritualidade e, como tal, serve de meio para alcançar a santidade. A escravidão mariana é um meio para alcançar a santidade. Sua finalidade é nos unir mais perfeitamente a Jesus e nos ajudar a perseverar e crescer em sua graça. O padre Rodrigo Maria, no livro Catecismo da Total Consagração, ele diz assim sobre a escravidão: significa viver num estado de abandono e confiança para com Nossa Senhora,
confiando a ela todas as nossas necessidades, problemas, sofrimentos, alegrias, decisões, negócios, etc. Entregamos tudo a Maria, o corpo com os seus sentidos, os bens materiais, a alma e as suas faculdades, os bens interiores e espirituais, sem reservas, para que ela administre nossa vida e tudo o que nos pertence para o nosso bem e a nossa santificação, para maior benefício do nosso próximo e para a maior glória de Deus. Então, eu achei muito boa essa definição do Padre Rodrigo Maria sobre o que é a devoção. Então ele fala de um estado de abandono e confiança a Nossa Senhora, entregando a ela as nossas necessidades, os nossos problemas, os nossos sofrimentos, alegrias, toda a decisão a ser tomada, os nossos negócios, enfim, tudo, nós entregamos à Virgem Maria, sem reservas, para que ela administre tudo em nossa vida. Assim como alguém deixa nas mãos de um administrador os seus bens e é ele que vai conduzir tudo, nós deixamos tudo que nos pertence nas mãos da Virgem Maria, tomando-a como administradora de tudo que é nosso e de tudo que nós somos. Essa devoção tem um aspecto pessoal e um aspecto solidário ao mesmo tempo, pois o nosso próximo também se beneficia da nossa consagração. Então há um benefício para nós mesmos e há benefício para os outros também. E nós vamos entender bem isso ao longo do curso, né? O porquê que o nosso próximo também ele recebe benefícios da nossa consagração. Em Fátima, Maria pediu que se estabelecesse a devoção ao seu Imaculado Coração, e a forma de cumprir isso com maior êxito é pela escravidão. A forma de cumprir aquilo que Nossa Senhora pediu lá em Fátima é por meio da escravidão. A Virgem de Fátima pede muito pelos pobres pecadores. Ela pede que se faça oração e penitência pelos pobres pecadores. E sendo consagrados, nós nos tornamos doadores de dons espirituais. Por quê? Eu vou falar brevemente aqui, mas depois vou aprofundar quando chegar, então, no tratado, não é? Vou falar aqui brevemente, depois a gente vai estudar com mais tempo. Por que que o nosso próximo recebe bens? Por quê? Porque as nossas boas obras, elas têm um valor. No próprio Evangelho, Jesus diz que nem mesmo aquele que der um mísero copo de água a alguém que tem sede, por amor dele, ficará sem a sua paga, ficará sem a sua recompensa. Um copo de água dado em seu nome não ficará sem a recompensa. Ou seja, tudo que nós fazemos de bom tem um valor, tem uma recompensa, tem um mérito. E aí então, do valor das nossas boas obras, nós podemos identificar 3 itens, 3 coisas. Primeiro, os méritos que dizem respeito ao aumento de graça e de glória. Nós, quando por meio das boas obras alcançamos méritos, isso diz respeito ao aumento de graça na nossa alma e ao aumento de glória que nós teremos um dia no céu. Porque a glória do céu nós estamos construindo agora, não é? E no céu há uma hierarquia, ou seja, não são todos iguais com respeito ao estado de glória e à proximidade pela qual se contempla
Jesus, se contempla a Deus. Então os méritos dizem respeito ao aumento de graça e de glória. Veja, talvez aqui nesse primeiro momento não vai ficar muito claro para vocês, mas depois na aula específica sobre isso eu vou tratar com maior propriedade, tá bom? Agora, só para dizer, os méritos eles são inalienáveis, ou seja, a gente não pode doar para ninguém, eles são nossos. Esses méritos são para a nossa vida, aumento de graça e de glória própria. Mas tem um segundo valor, que são as satisfações, que servem para apagar as penas temporais dos pecados. Então, esse valor que serve para apagar as penas temporais dos pecados, porque a culpa do pecado é apagada pela confissão, mas restam as penas temporais, não é? E justamente essas penas temporais são o objeto próprio da indulgência, não é? Quando nós lucramos indulgência plenária, significa que estão sendo apagadas todas as penas devidas pelos pecados, né? Para entender, a gente poderia dizer, é claro que não seria talvez tão preciso, mas seriam as consequências do pecado, podemos dizer assim, não é? Um certo apego que é gerado a cada pecado cometido, um apego a esse mundo, um apego àquela realidade que é passageira, e assim por diante, não é? Mas eu vou explicar melhor isso depois. Esse valor é alienável, ou seja, eu posso doar. Eu posso doar para uma alma do purgatório, por exemplo, apagar as penas temporais, para que ela possa contemplar o quanto antes Deus no céu. E depois o terceiro valor é a impetração, o valor impetratório das nossas boas obras. Orações e boas obras. Impetrar significa pedir, então é o valor pelo qual nós podemos pedir graças a Deus, para nós ou para outra pessoa. Esse valor é alienável, ou seja, eu posso doar a outra pessoa. De modo que, quando nós nos consagramos à Virgem Maria, este nosso cofre de tesouro espiritual, ou seja, esses valores nós vamos colocando numa espécie de cofre, uma espécie de baú do tesouro, não é? Assim como alguém pode acumular um tesouro nesta terra, nós podemos acumular um tesouro espiritual. A Virgem tem um cofre de recursos espirituais dos seus escravos, que aplica a quem mais precisa. Nós então damos à Virgem Maria a chave desse cofre e ela vai pegar então ali o valor e ela vai aplicar a quem ela quiser. Então, a partir do momento que nós nos consagramos, é a Virgem Maria que administra e que cuida disso. É uma verdadeira, além disso, né, além de ter esse aspecto pessoal e aspecto, digamos, de doação, de solidariedade, esta escravidão é uma verdadeira renovação das nossas promessas batismais. Porque nós professamos a fé em Deus e renunciamos o pecado e tudo o que vem do maligno. Uma perfeita renovação das promessas do batismo. E a gente vai ver isso no momento próprio, mas de fato São Luís vai dizer, né, que se nós vivêssemos as promessas do batismo, não precisaríamos nem nos consagrar a Nossa Senhora. Mas é justamente porque há um grande esquecimento das promessas feitas no batismo que nós precisamos renovar sempre. E a escravidão é uma renovação das promessas batismais. Por fim, desta parte, a consagração à escravidão, ela difere da consagração que as mães fazem dos seus filhos. Podemos distinguir essas duas em uma consagração passiva e uma consagração ativa, para a gente entender.
Não é? Acontece muito das mães consagrarem os seus filhos, às vezes ainda no útero, ou quando nascem, ou na infância. Às vezes quando tem algum problema de saúde, algum risco de morte, as mães consagram os seus filhos, certo? Então pode ser que tenha alguém aqui que seja consagrado a Nossa Senhora pela sua mãe, não é? É bem comum isso. Mas a escravidão é diferente, porque a escravidão mariana não é uma outra pessoa que escolhe por mim, eu mesmo escolho, eu quero, eu entendo e eu me decido por aquilo. É uma consagração ativa, tá certo? Eu mesmo me decido por ela. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Luís de Montfort, rogai por nós.